Olá, tudo bem? A paz do Senhor, povo de Deus. Coisa boa estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você sabia que Deus muitas vezes não faz algo na nossa vida porque ainda estamos agarrados em alguma coisa do passado? Eu escutei certa vez um pastor dizendo, achei muito interessante. O pastor usou a seguinte frase, dizendo: rapaz, foi mais fácil Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. E depois ele explicando e eu analisando o que realmente estava acontecendo, e eu vi que era um negócio interessante. Porque para Deus tirar, usou a mão poderosa dele, ele fez o que quis. Só que em nós, Deus não pode chegar para a gente e transformar do jeito que ele quer. Ele nos dá a oportunidade de ser transformado por ele. Mas eu só vou ser transformado por Deus se eu aceitar Deus trabalhando na minha vida. Você só vai ser transformado por Deus se você aceitar Deus trabalhando na sua vida. Deus, ele não é invasivo. É interessante que Deus, ele não chega e diz, tu vai fazer assim, não. Deus, ele sempre vai nos mostrando. É interessante que Deus nunca faz nada sem antes nos comunicar. É bíblico. E eu paro e fico analisando que como Deus às vezes quer trabalhar na nossa vida e a gente impede o trabalhar de Deus na nossa vida. A gente que impede o modo de Deus nos usar. A gente é que impede o jeito de Deus trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque às vezes ainda estamos agarrados em alguma coisa que ficou lá atrás. A gente ainda está acorrentado por alguma coisa que ficou lá atrás. A gente ainda está de um jeito que faz as coisas do agora. A gente está vivendo o agora, mas com algum resíduo daquilo que veio lá de trás. Ei, esquece aquilo que ficou lá atrás. Eu acho interessante quando Elias vai encontrar Eliseu. Vê que interessante, Elias vai encontrar Eliseu. Passa por Eliseu, quando passa por Eliseu, pega a sua capa aí, em cima de Eliseu. Eliseu ali já entende o chamado que Deus tinha em sua vida. Porque quando a gente tem um chamado de Deus, antes que ele aconteça, Deus já nos faz sentir no coração. Quando Deus fala com a gente, quando Deus fala com a gente sente que é Deus, porque o nosso coração arde. Lembra daqueles discípulos de Emaús? Eles não conheceram a Jesus. Mas depois um disse para o outro, rapaz, e não é que quando ele vinha falando com a gente no caminho, o meu coração ardia? Que quando Deus fala, o nosso coração arde. Quando Deus fala, a gente sente que é Deus falando na nossa vida. Então quando ele joga a capa, interessante que nem precisou falar, jogou a capa. Porque Deus age de uma maneira maravilhosa nas nossas vidas. Mas ele faz que a gente perceba, ele deixa que a gente perceba o que ele tem feito. Então ele fez aquilo ali, foi uma coisa grandiosa. Jogou. Quando ele jogou, ele disse, ei, eu quero. Ele nem sabia o que era que ia fazer, mas ele já disse, ei, eu quero. Espera só um pouquinho que eu vou ali avisar todo mundo. Olha, tô partindo. Quando ele disse que ele nem falou, ele já disse, espera aí que eu vou ali, vou avisar todo mundo que eu tô partindo. Foi. Chega em casa e disse, pai, mãe, olha, a minha vida vai mudar a partir de hoje. A minha vida vai ter algo diferente hoje. Que foi, meu filho? Eu recebi o chamado de Deus na minha vida. Então eu quero trocar tudo. Eu quero deixar tudo pelo chamado de Deus na minha vida. Porque eu sei que Deus escolheu que eu fizesse isso. E eu quero aceitar a escolha de Deus na minha vida. Eu quero fazer o que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero seguir a vontade de Deus. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Era bem sucedido, Eliseu. Tinha juntas de boi. Era criador. Mas ele esquece tudo. Ele deixa tudo para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para Deus porque vai impedir que a gente faça outras coisas. Muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque isso implica em a gente deixar de fazer muitas das nossas vontades. Então, muitas vezes, a nossa vontade prevalece a vontade de Deus. A nossa vontade sobressai
a vontade de Deus. A nossa vontade ofusca a vontade de Deus. Por quê? Porque se eu aceito algo que Deus está me dando, rapaz, se eu aceitar entrar naquele órgão para cantar no coral, eu vou ter que estar na igreja todos os cultos, sem contar que eu vou ter que estar nos ensaios. E o dia de ensaio é o dia que eu gostava de assistir um filme, ou batia uma peladinha, ou ia para casa de não sei de quem. Então, se eu aceitar, eu vou deixar de fazer muita coisa. Muita gente pensa assim, que se aceitar alguma coisa na casa de Deus, se aceitar, tem gente que diz, rapaz, eu conheço amigo meu que diz, rapaz, eu só vou ser crente, eu só vou fazer a vontade de Deus um dia quando eu estiver velho. Porque novo eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então muita gente deixa que a sua vontade sobressaia a vontade de Deus, mas ele não. Na hora que ele disse, eu quero. Foi lá e disse, gente, gosto muito de vocês, amo muito vocês, pai e mãe, vocês são minha vida. Porém, eu tenho que seguir o meu chamado. Eu tenho que seguir o que Deus preparou para mim, que eu sei que é o melhor. E quando ele toma essa decisão, Deus conhece o coração dele. Não adianta a gente querer mostrar que tomou a decisão certa, que quer ser o super crente, que faz a coisa certa, que na frente de um está sorrindo, por trás está falando dele. Não adianta você chegar na igreja, eu falei disso ontem, não adianta você chegar na igreja, saiu de casa, arengou em casa, ou no trabalho arengou, ou no caminho soltou um palavrão bem grande, aí chega na igreja, levanta a mão, Senhor, tu estás aqui, aquela coisa toda. Eu estiver do seu lado, vou dizer, rapaz, tá adorando. Se você estiver do meu lado, você vai dizer, rapaz, como o Valmir tá adorando. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração. Vamos embora, gente. Vou seguir o chamado de Deus. Vou seguir o que Deus quer fazer na minha vida. Vou agora dar uma carreira. Vou deixar tudo pra lá. Foi embora. Homem de Deus, Elias, vamos embora, bora. Epa, peraí, Elias. O que foi, Eliseu? Tenho que fazer mais alguma coisa. Foi lá para perto de onde ele trabalhava. Estavam os bois. Pegou os carros dos bois. Quebrou. Fez aquela fogueira linda. Pegou os bois e em cima. O que isso significa? Eliseu estava naquele momento destruindo tudo que poderia trazê-lo de volta do chamado de Deus. Eliseu estava pondo um fim naquilo que poderia atrapalhar o chamado de Deus na sua vida. Ele disse, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, então eu vou apagar, vou destruir, vou aniquilar, vou tirar da minha vida aquilo que pode me fazer voltar, aquilo que pode me fazer pensar que eu estou errado. Então ele acaba com tudo. Foi até bom, porque ele fez ali um grande churrasco, chamou todo mundo e se alegrou e disse, bora comer. Mas por que está fazendo isso? Eu agora tenho uma nova vida. Eu agora tenho uma coisa diferente para fazer. Meu chamado não é esse, meu chamado é outro. Eu pensava que meu chamado era esse. Eu pensava que eu ia viver só nisso. Mas Deus abriu outra porta. Deus me mostrou algo totalmente diferente na minha vida. Às vezes a gente está numa coisa que a gente pensa que aquilo é o que vai dar certo na nossa vida. Às vezes a gente está fazendo uma coisa que a gente pensa que aquilo é que vai ser a nossa vida. Às vezes a gente está numa vida que está dizendo, opa, essa é a minha vida. Aí Deus vem e joga a capa. Deus vem e joga a capa em cima da gente. E a gente vê que não é aquilo que Deus estava querendo para a nossa vida. E a gente vê que Deus muda a situação da nossa vida. E a gente vê que algo diferente está acontecendo na nossa vida. Aí cabe a mim e cabe a você querer se despedir de tudo que era e começar a viver o que é. Querer desmanchar tudo que era e começar a viver o agora. Viva o agora de Deus na sua vida. Viva o agora de Deus na sua vida. Ei, esquece teu passado e não te preocupa com teu futuro. Porque se você faz a vontade de Deus e esquece o teu passado, você vive o agora de Deus, o teu futuro é garantido. Aí Eliseu sai, alegre da vida, com Elias. Chegou o tempo de Elias, mas Eliseu era um homem de Deus, Eliseu era um homem que confiava em Deus. E ele sentia isso. Então ele estava caminhando do lado de Elias, e vai caminhando,
E aí Elias disse, Eliseu, tu sabe que está chegando a hora de eu partir. Eliseu disse, eu sei. Vamos ali. E aí ele, Elias e outros profetas. É interessante que quando ele chega do outro lado, quando ele chega na frente do Jordão, Elias pega a sua capa, estende sobre o Jordão, e eles passam para o outro lado. Detalhe, passam só os dois. E Elias diz para que os outros ficassem desse lado. Ele passa, o Jordão fecha. Veja como é interessante a confiança de Eliseu. A decisão de Eliseu que ele tomou mudou todo o rumo da sua vida. A decisão que ele tomou mudou todo o rumo da sua vida. Então ele vai para o outro lado. Imagino eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu, que quem ficou do lado oposto do rio, como acontece hoje, já está dizendo, pronto, só levou aquele ali. Quero ver o que ele vai fazer com ele. Outra, Elias vai-se embora, eu quero ver como é que ele vai voltar dali do outro lado. Eu quero ver o que é que ele vai fazer agora. Tem gente que olha quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente segue a nossa liderança, quando a gente segue os nossos líderes. A primeira coisa que faz que o pessoal nos chama é de babão. Ah, fala babão, só quer agora estar perto dele, só quer agora fazer isso. Ei, não te preocupa não, faz a vontade de Deus e deixa o que quiserem falar. O que importa na tua vida é a opinião de Deus e não a dos outros. Aí vai lá pro outro lado. Vai pro outro lado, todo mundo fica do lado de cá xingando porque ele foi pro outro lado fazer a vontade de Deus. Muitos até não saberiam como é que ele ia voltar. Mas ele vai pro outro lado. Aí Elias fala, Eliseu, pede-me alguma coisa, tu sabe que eu vou embora a qualquer momento. Eliseu disse, opa, eu sei como eu tenho andado na presença do Senhor. E eu quero o seguinte, fala. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias diz, rapaz, dura coisa tu me pedisse, que eu não posso fazer isso. Porém, quando Deus me tomar de ti, e tu vê isso acontecendo, aí minha capa vai cair sobre ti. Se isso acontecer, Deus concedeu o teu pedido. Eliseu fez, assim é. Eu acho que ele, na Bíblia não fala, mas só isso. Eu sei que Deus vai me atender, que Deus sabe o que eu fiz por ele. Deus sabe o que eu sacrifiquei por ele. Deus sabe o que eu ofertei a ele. Deus sabe tudo o que eu fiz para ele. Quando você tem certeza do que você faz para Deus, é maravilhoso. A Bíblia fala que numa carruagem de fogo, num redemoinho, vem, pega Elias. E Eliseu vê tudo aquilo acontecendo, se espanta. Quando ele vê tudo aquilo que se espanta, de repente é aquele negócio. Era o quê? A capa de Elias. Naquele momento, Eliseu percebeu, naquele momento, Eliseu tinha certeza do que Deus estava fazendo na vida dele e que ele tinha recebido a porção dobrada do Espírito de Elias na sua vida. Oh, que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Então, aqueles que estavam do outro lado, que ficaram perguntando, eu quero ver como é que ele vai voltar, quero ver aquele babão lá do outro lado, que quer estar perto direto, aquele que só quer fazer as coisas certas, que diz que só quer ser os santos, só quer ser os certinhos. Lá vem Eliseu com a capa de Elias. Quando ele já vê Eliseu com a capa de Elias, já se espanta um pouco, que aquilo ali, rapaz, ele vem com a capa de Elias. Mas vai se molhar, vai molhar a capa, quero ver ele atravessando no braço, quero ver. Aí lá vem ele, quando ele chega perto do Jordão, ele pega a sua capa, estende a capa sobre o Jordão faz o quê, olha? Se abre. Na frente de todos aqueles que duvidaram do que Eliseu podia fazer. Mas é bom lembrar do começo da história de Eliseu. Eliseu aceitou o chamado, esqueceu todo o seu passado, viveu o agora de Deus e não se preocupou com o futuro. O futuro a Deus pertence, e o futuro melhor para a sua vida, Deus tem. Deus diz, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejas no teu coração. Te agarra na palavra de Deus. Faz a vontade de Deus acontecer e prevalecer na tua vida. Deus tem algo diferente para fazer contigo. Aceita o que Deus está te entregando, aceita o cargo que Deus está te dando, aceita o que Deus está falando no teu coração para você fazer. E não te preocupa com as outras coisas não. Vai, se desprende de algo que possa te trazer de volta, se desprende de algo que possa te afastar da palavra de Deus. Te agarra no que Deus quer fazer contigo. Viva o agora de Deus. E o futuro
ele vai tomar conta. E coisas boas há de descer sobre a tua vida. Coisas maravilhosas há de descer sobre a tua vida. Espera tão somente no Senhor e tu verás o resultado dessas coisas. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Qualquer coisa, esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube, Valmir Cavalcante. Aproveita, vai lá e se inscreve, deixa um like lá, em nome de Jesus. Na minha página também aqui, Evangelista Valmir Cavalcante. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Medita na palavra de Deus. Esquece tudo. Lembra só do que Deus tem colocado na tua vida, que é coisa maravilhosa para ser vivida. Deus te abençoe, meu querido.